Olá! Nesse vídeo vamos abordar um pouco sobre os métodos sintéticos e analíticos. Vamos ver um pouco o que são conceitos de métodos? Metodologia. A metodologia é o estudo dos métodos, ou seja, é o estudo dos caminhos para se chegar a um fim. Já a técnica é um conjunto de processos utilizados para obter resultados. Métodos sintéticos. O método sintético estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, através do aprendizado de letra por letra, sílaba por sílaba e palavra por palavra. Nos métodos sintéticos estão contidos 3 métodos. São eles o método alfabético, silábico e o método fônico. O método alfabético é um dos mais antigos sistemas de alfabetização. E ele também é conhecido como soletração, a primeira parte da decoração das letras do alfabeto. E aí depois a criança começa montando as sílabas em combinações. E em seguida a criança começa a montar as palavrinhas com as sílabas, aí depois as palavrinhas, e assim segue o método de alfabetização. O método silábico consiste em ensinar a leitura combinando vogais e consoantes para formar sílabas. Considera a sílaba a unidade linguística fundamental, já que na prática só se pode pronunciar a consoante juntamente com a vogal. Para esse método são utilizadas cartilhas que apresentam as famílias silábicas, que podem ser associadas a desenhos ou palavras-chave, cujas sílabas iniciais são destacadas. Sendo assim, o aluno aos poucos entra em contato com pequenos textos. Tem algumas características, como ensinar as vogais iniciais, memorizar e repetir sílabas e palavras, ensinar as sílabas simples e em seguida. O método fonético consiste no aprendizado entre fonemas e grafemas. Primeiramente, as crianças precisam aprender e conhecer o método alfabético. O método fônico, primeiramente, começa a ensinar os sons das letras mais simples, como as vogais, e depois vem as mais complexas, que são as consoantes. Depois disso, começa a formar sílabas e palavras. Esse método também é utilizado, o método das boquinhas, para que as crianças entendam que as letras representam os sons das falas. As vantagens dos métodos sintéticos são as facilidades de avaliação e o acompanhamento do aluno, promove também o desenvolvimento da consciência fonológica, possibilita a análise das relações entre fonemas e oferece uma sequência estruturada de trabalho com lições que sucedem uma ordem. Os métodos sintéticos também têm suas desvantagens, como, por exemplo, a leitura e a escrita são feitas mecanicamente. É um processo repetitivo para o aluno memorizar, então isso acaba ficando cansativo. Os alunos não desenvolvem gosto pela leitura, o processo exige grande esforço de memorização, os alunos têm dificuldade com as sílabas mais complexas e também desconsideram o uso e função sócia da escrita. Métodos analíticos. Nos métodos analíticos estão contidos 3 métodos. São eles o método de sentenciação, palavração e o método global de contos. Métodos analíticos. O método analítico, também conhecido como método olhar e dizer, defende que a leitura é um ato global e audiovisual, ou seja, eles partem de unidades maiores que depois são divididas em unidades menores. O ponto de partida deles são palavras, frases e textos. Palavração. No método de palavração, a ênfase recai na palavra e não no texto. Inicia esse ensino com palavras que depois são divididas em sílabas e letras. Objetivos: avançar o conhecimento da leitura, produzir frases, completar frases com apoio de figuras. Sentenciação. Na sentenciação, a ênfase incide na palavra ou por frases inteiras. Um outro procedimento é a estratégia de comparar palavra e isolar elementos nelas reconhecidos.
para ler e escrever palavras novas. No método global de contos, nós temos uma alfabetização que é iniciada através de músicas, de histórias, de contos, de cantigas, parlendas. E isso é muito bom, acaba instigando a criança a sua curiosidade. Temos ainda as vantagens dos métodos analíticos. Algumas das vantagens são, ela estimula o gosto pela leitura e a criança acaba se interessando muito pela leitura e ela torna uma leitura prazerosa para a criança. A criança fica estimulada. Ela incentiva também muito o desenvolvimento da criança. E é uma forma estratégica para uma descoberta emocionante e prazerosa para a criança. A criança fica muito estimulada. Quer toda hora ler mais e acaba sendo uma coisa bem interessante. E tudo que você faz com prazer, você acaba fazendo bem feito, né? Isso a criança mostra o que ela tem o potencial máximo dela. Ela estimula também e instiga muito a sua curiosidade e o interesse da criança pela leitura. Ela faz com que a criança já tenha contato com textos, com histórias, com cantigas, desde o início da sua alfabetização, criando com isso um grande repertório para a criança, estimulando os sentidos, estimula o cognitivo da criança, acaba sendo uma boa estimulação. Já as desvantagens do método analítico são o excesso pela leitura, que acaba sendo um pouco cansativo, e com isso também a criança memoriza muito as palavras e as frases. E o aluno também, a criança, ao invés de ler, ela começa a adivinhar. Isso daí é um ponto negativo, né? A dificuldade também na leitura dela quando apresenta palavras novas. Então, por isso é bom ter um repertório bem amplo para a criança não sentir dificuldade na hora da leitura de palavras novas. E aí acaba também tendo uma falta de análise nas unidades